Fala galera, tudo bem? Há ou não há o rombo da Previdência Social? Essa é hoje a grande pauta de discussões no Brasil, diante aí da PEC 287, da qual o presidente Michel Temer quer promover a famosa reforma da Previdência. Mas aí, de um lado eu vou ter o governo afirmando que há de fato um sistema deficitário na Previdência e que o país precisa crescer, e para gerar esse tão sonhado crescimento econômico, diante aí de um cenário econômico negativo, nacional e internacional, o país precisa reformar a sua Previdência para garanti-la para a sociedade futura. Porém, do outro lado, nós vamos ter, como por exemplo, um trabalho da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, em que eles afirmam que a Previdência, na verdade, o sistema que sustenta a Previdência não é deficitário, e sim superavitário. E que esse trabalho feito pela Anfip, ele é endossado por uma tese de doutorado existente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que afirma que a Previdência não dá prejuízo, e sim lucro. E aí a grande pergunta é, professor, quem está certo? Vamos lá. Na verdade, a minha ideia aqui é exatamente fazer com que você entenda o processo. Eu vou te dizer a origem, o porquê que eles afirmam que é deficitário e o porquê que eles afirmam que é superavitário. Veja só, quando falamos da Previdência Social, na verdade nós temos que trazer à tona quem? O sistema da Seguridade Social. A Seguridade Social é um sistema que, inclusive, é garantido pela Constituição Federal em seus artigos 194 e 195, que tem como objetivo sustentar três setores muito importantes para o bem-estar social, para as garantias, para o direito da sociedade brasileira, que é a saúde, que é também a assistência social e, por fim, o nosso objeto em questão, Previdência Social. Então, a Previdência Social, ela não deve ser analisada isoladamente. Por quê? Porque quando eu analiso a Previdência Social isoladamente, o que vai acontecer? A pessoa ela vai ter as suas receitas, que são as contribuições dos trabalhadores e das empresas, ok? Perfeito, o trabalhador mensalmente descontado lá no seu salário, de 9 a 11% INSS, professor, vem para cá. E aí o que vai acontecer? O patrão também paga, contribuindo aqui com essa receita. E pegamos as despesas da Previdência Social, que hoje é gerido pelo INSS. O que vai acontecer? Essas despesas estão relacionadas às tais aposentadorias que nós temos hoje e afins, ok? E aí quando falamos sobre apenas essa relação limpa e seca, de fato há um saldo negativo, há um déficit na Previdência Social quando eu analiso simplesmente receita e despesa do INSS. Porém, eu devo lembrar para vocês que a Previdência ela faz parte de um sistema que é financiado, olha aí pessoal, garantido pela Constituição Federal de 88 por um sistema tripartite. E o que seria esse sistema tripartite? É o tripé que sustenta o sistema. Como assim, professor? Eu vou ter de um lado os trabalhadores, ok? Eu vou ter as empresas e eu vou ter também o governo, o Estado. Olha só, então eles três, ou seja, a sociedade de um modo geral. A sociedade brasileira, de maneira direta e indireta, sustenta a Seguridade Social através pelas garantias dos direitos. Que isso, por sua vez, há um caixa gigante e que esse caixa ele deve sustentar esses três. Então, quando eu analiso a Previdência diante do sistema Seguridade Social, garantido por isso,
ela é superavitária. O dinheiro sobra, o dinheiro sobra. Se eu analisar somente a previdência nua e crua, deficitária, se eu analisar o sistema Seguridade Social, ela se torna superavitária. E aí, o grande problema disso é que, além de eu ter essa garantia de financiamento, onde o Estado passa a ser peça fundamental no sistema, o que vai acontecer? Para retirar da Seguridade Social, eu tenho, infelizmente, uma série de pontos positivos para lhe apresentar. Um deles seria a presença, a existência da DRU. O que é a DRU, professor? Desvinculação de receitas da União. É um sistema que em 2016 foi renovado até 2023, durante 8 anos, o Estado que deve bancar a Seguridade Social, ele retira, olha só, ele coloca de um lado, aí ele retira do outro através da desvinculação de receitas. Então, ó, o Estado ele pega dinheiro da Seguridade Social para gastar com outros setores, como, por exemplo, aplicando em suas políticas econômicas. Ele transfere verba social para aplicar nas políticas econômicas. Então, obviamente, vai faltar dinheiro no sistema, que, para você ter uma noção, essa DRU, ela arrasta quase 1/3 da Seguridade Social. Então, esse caixa foi montado por essa origem e lá na frente o Estado retira 30% para financiar outros projetos, outros programas, outros setores. Logo, obviamente, isso vai ser um peso muito grande para o governo federal. O que essa reforma está propondo? Retirar o peso do governo federal, do sistema de seguridade social, embasando a grande teoria econômica criada no início dos anos 80 na Europa, fortalecida nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil na década de 90. Estamos falando das políticas neoliberais, que pregam a lei do Estado mínimo. Então, na verdade, a Seguridade Social, ela é superavitária. E olha, para finalizar esse vídeo, eu nem falei de uma outra forma que retira dinheiro dessa Seguridade Social, seriam as renúncias fiscais que o Estado promove a determinadas empresas para que eles possam pagar menos impostos. Sem falar em outras empresas, uma lista de empresas que também são devedoras do sistema, fazendo que, obviamente, isso aqui seja um peso ao invés de ser algo que venha sustentar os direitos da sociedade brasileira, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.